Olá amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do MOV na sua série Espiritismo e Libertação Animal. Esta é a exposição doutrinária de número 24 e o MOV, Movimento pela Ética Animal Espírita, tem a missão, tem o grande objetivo de reforçar, de facilitar o acesso do movimento espírita a uma série, dezenas, centenas de recomendações da espiritualidade no que diz respeito à nossa relação para com os animais, para com a natureza. Você, meu amigo, minha amiga, que não é espírita, que não é vegetariano, não é vegano, seja muito bem-vindo, fique aqui conosco. Nós abraçamos você com muito carinho, com um objetivo que parte de dentro do coração, de levar a você informações que façam com que todos nós, independente de credo religioso, independente de atitude em termos de consumo, refletamos sobre a realidade do nosso planeta, os impactos dos nossos hábitos na questão da natureza, na questão da ética animal no planeta Terra. Convido a todos para que sigam o MOV nas redes sociais, inscrevam-se no canal do YouTube do MOV e, sobretudo, visite o site do MOV e conheça a riqueza de conteúdo que está lá à disposição de todos. São artigos, são cards, que são artigos, mini-artigos, são podcasts, são lives e, sobretudo, meus amigos, um catálogo de referências da doutrina espírita, referências da obra básica de Kardec, Chico, Divaldo, entre outros, que falam diretamente sobre a questão da ética animal espírita. Vale a pena, visite, navegue, consuma sem moderação todo o conteúdo que o MOV tem à disposição para você e compartilhe, divulgue. Isso vai fazer a diferença num mundo mais fraterno que todos nós desejamos que aconteça e aconteça o quanto antes possível. Meus amigos, atualmente a vida corre aceleradíssima. Estamos sem tempo, muito pouco tempo, é uma reclamação quase que generalizada, muitas tarefas, sobrecarga de atividades, trabalho, família, estudo, enfim. Nesse tempo já absolutamente exíguo, é normal que acabemos dedicando muito pouco tempo a questões extremamente fundamentais de nossa vida. Por exemplo, o sono. A importância do sono, da higiene espiritual antes de recolhermos, colocarmos a cabeça no travesseiro. Como é importante esse preparo, essa verdadeira higiene mental e espiritual antes de um momento tão importante quanto é o nosso repouso diário. Um outro ponto que também tende a passar batido nos dias de hoje é a questão da meditação, da reflexão, da interiorização, do autoconhecimento. Aquele minutinho só nosso, aonde nós paramos, respiramos um pouquinho, pensamos no que foi feito, no melhor estilo Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que recomenda que todo dia, antes de dormir, faça um exercício de revisão dos atos realizados durante o dia, enfim, e daí tire as suas conclusões com muito amor, com muita compaixão, com muita empatia para conosco mesmos, para então no dia seguinte agirmos de uma forma diferente. Por último e não menos importante, um outro ponto que tende a ficar de lado nas considerações nesse nosso mundo onde a correria é tão grande é a alimentação. Carboidratos, proteínas e vitaminas para o corpo. E para o espírito também. O momento da alimentação é um momento absolutamente sagrado e que, meus amigos, infelizmente, passa batido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, uma reflexão mais profunda a respeito disso. O que comemos, de onde vem, enfim, como recebemos essa nutrição. E aí, ficam algumas perguntas aqui introdutórias para que pensemos profundamente a respeito.
Primeiro, estamos dormindo bem? Quais as imagens, os sentimentos, os filmes, o conteúdo que estamos levando para a cama, que está na nossa cabeça, que vai repousar no travesseiro, prestes a fechar os olhos e descansar e recuperar as energias? É uma pergunta importantíssima. A outra questão, estamos conscientes sobre o caráter absolutamente fundamental de um processo diário de autoconhecimento, de interiorização, de olhar para dentro, ver aquilo que está funcionando legal, que está indo bem, dar uma olhada naquilo que pode ser mudado e que pode proporcionar um bem não somente para nós, mas para o mundo que nos cerca. E a terceira e última pergunta, provocação, é: e o alimento? O que estamos comendo? Como estamos comendo? Que emoções, que sentimentos estão fazendo parte daquele nosso prato diário e que estamos colocando para dentro? Ou, melhor dizendo, quais os condimentos, quais as energias que estão condimentando o nosso alimento diariamente? Será que são energias positivas? Será que são energias deletérias? Pois bem, meus amigos, trazendo do catálogo do MOVE, aquele catálogo que falei inicialmente, que contém quase 200 referências da obra básica espírita, a referência de número 46 é uma fala do Irmão X pelas mãos de Chico Xavier e está no livro Estante da Vida. E esse capítulo em especial, se chama A Lenda da Guerra. É a história de um nobre, de um pastor que trabalha, está ali tocando a sua vida e desencarna. E desencarnando, encontra-se com o Nosso Senhor e daí vem uma conversa muito rica. Fala assim então o Irmão X: um nobre pastor de almas, triste, desencarna e presta contas a Deus, que faz perguntas diretas sobre suas ovelhas, ou seja, leia-se ovelhas, nós. Como seguia o rebanho da terra? Observa-se o regulamento da natureza? Atendia-se ao caminho traçado? Havia suficiente respeito na vida de todos? Foram as perguntinhas iniciais do Criador do Universo. Responde então o nosso querido e melancólico pastor de ovelhas, pastor de almas. Ele diz o seguinte: ai de mim, Senhor, as ovelhas que me confiastes, segundo me parece, trazem corações de animais cruéis. A maioria tem gestos de lobos, algumas revelam a dureza do tigre e outros a peçonha de víboras ingratas. Aqui, meus amigos, eu abro um rápido parênteses para pedir uma consideração especial para com os nossos irmãos lobos, os irmãos tigres e irmãs víboras, porque são os nossos irmãos de caminhada, e aqui, nesse capítulo, nessa parte da obra Estante da Vida, é trazida como uma figura alegórica, uma metáfora para falar dos sentimentos humanos. Continua então Deus falando com o pastor dessa forma: todavia, prosseguiu o misericordioso, e a natureza que o cerca? Porventura, não lhes falam ao coração a claridade do sol, a bênção do ar, a bondade da água, a carícia do vento, a cooperação dos animais, a proteção do arvoredo, o perfume das flores, a sabedoria da semente e a dádiva dos frutos? Respondeu o pastor, o ancião: infelizmente, vagueiam como cegos e surdos ante o concerto harmonioso de vossas graças, e oprimem a natureza, simbolizando gênios do mal, destruidores e despóticos. Ele está falando de nós, ele está falando da humanidade. Então, meus amigos, minhas amigas, essa aceleração da vida cotidiana é razão, serve como motivo, serve como uma justificativa
para que todos nós não saibamos ou não queiramos conhecer o que está por trás de uma boa preparação para o sono, por exemplo? Ou mais ainda, que é o foco da nossa exposição breve do dia de hoje, essa pressa da vida, essa correria, essa precipitação, essa loucura do dia a dia é motivo para, aspas, deixar para lá o que está por trás, a história que está por trás das bandejas de carne ou dos casacos de pele de vison? Meus amigos, vamos aqui trazer então para nos ajudar nessa rápida exposição Miramês, um benfeitor muito querido, possuidor de conhecimentos, de uma sabedoria muito, muito interessantes, muito emblemáticas, que é o mentor de João Nunes Maia, um célebre divulgador da doutrina espírita. E Miramês é um nome que se refere a uma existência desse espírito no norte da Espanha, no século XVII. Da obra Saúde, de João Nunes Maia, por Miramês, trazemos então a seguinte passagem. Os seres humanos, mesmo com o suprimento que têm em mãos, no que tange à alimentação, comem erradamente. Disse o Divino Mestre, buscai e achareis, e a consciência em Cristo nos diz, deveis saber buscar. Ainda Miramês, aprendei a pensar, aprendei a falar e aprendei a comer. No dia em que estiverdes inquieto e que o nervosismo alterar o vosso modo de ser, suspendei a alimentação, até que a paz volte de novo ao vosso ser. Comer contrariado é alimentar-se de energia deficiente e pobre de luz. O que comeis é sensível ao que pensais, e o que falais carrega com muita nitidez os vossos sentimentos. E aí eu trago aqui mais uma pergunta. A doutrina espírita é toda provocação, com questionamentos, com perguntas que nos levam, de fato, a refletir profundamente. Aqui mais uma provocação, então. E quando o alimento no prato vem carregado pela inquietude e dor daqueles que perderam suas vidas nos matadouros? Que tipo, meus amigos, minhas amigas, que tipo de energias acompanham o bife, por exemplo? E não importa a maneira pela qual é preparado o bife. Pode ser de qualquer forma, assado, cozido, grelhado, cru. As emanações, as tristes emanações emocionais que vieram daqueles irmãos que deram a sua vida, que entregaram a sua vida ao cutelo nos matadouros, estarão ali de um jeito ou de outro naquele bife. Eu estou usando o bife aqui como uma figura simbólica que envolve todo o conjunto de produtos derivados dos nossos irmãos animais. E aí eu faço uma pergunta ainda mais provocativa. Porque sabemos que a busca ambiciosa pelo lucro nem sempre vem isenta de um certo maquiavelismo, ou seja, os fins justificam os meios. Então, nesse sentido, quanta coisa acontece na vida dos nossos irmãos animais de uma forma dolorosa, aplicada, implementada de uma forma dolorosa em nome dos lucros. Que ingredientes, pensem comigo, que ingredientes acompanhariam os produtos de origem animal? Que tipo de energia vem ali, naqueles produtos, que seja oriunda justamente dessa busca lamentável pelo lucro às custas de vidas. E nós não falamos aqui, meus amigos e minhas amigas, de poucas vidas. São bilhões de vidas todos os anos. Trilhões, se considerarmos os nossos queridos irmãos peixes. Bom, no plano espiritual, a vibe desse ambiente
de consumo, de morte, de extermínio. É uma que é muito bem descrita na referência 162 do nosso catálogo de referências do MOVE, que está lá no site, que tem origem no livro Missionários da Luz, capítulo 11. Nosso querido André Luiz, o repórter da espiritualidade, trazendo mais uma reportagem duríssima, cujos sentimentos são muito densos, nocivos. Ele fica mal ao visitar um matadouro. E aí pensem comigo, se na espiritualidade o que cerca todo aquele ambiente, a psicosfera de um matadouro é tão nocivo, quão nocivo não será aqui na materialidade? Mas vamos deixar André Luiz falar então, não é? Diz ele, pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar, o matadouro, era dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre muito de perto, o mentor de André Luiz nessa empreitada, nessa visita ao matadouro, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atirava-se aos borbotões de sangue vivo como se procurassem beber o líquido numa sede devoradora. Meus caros amigos, esse é o ambiente no plano espiritual. No plano material, essa vibe é também uma encrenca das grandes. E por isso vale a reflexão, por isso o desejo, a missão levada diariamente pelo MOVE, com muito carinho, com muito amor, com muito acolhimento, respeito e empatia, é mostrar a todos, movimento espírita em especial, mas também a você que não é espírita, que tem qualquer outro credo, seja lá qual for, e que não seja um vegetariano, um vegano, um flexitariano, mas que tem acesso a algumas informações, a um punhado de informações importantíssimas para que nós viremos o jogo. Feito esse parêntese, voltemos aqui então para falar um pouco da vibe, da vibração negativa no plano material. A vibração que cerca o mundo da exploração animal. Para isso eu recomendo, ficará aqui na postagem, a leitura de um artigo que está lá no site do MOVE chamado Relação entre Pandemia e Trabalhadores de Frigoríficos. Ali já nos dá uma bela ideia do que é a psicosfera, o que é o ambiente no plano material de um local como esse, no site do MOVE. Então nós temos, por exemplo, transtornos psicológicos nos trabalhadores dos frigoríficos. Um turnover, como se diz, um giro de empregados, entra e sai, admissão, demissão, problemas psicológicos, transtornos, muito grande. E as dores inenarráveis dos nossos irmãos animais que têm emoção, que têm sentimento, que têm alma e que sabem muito bem, pressentem muito bem o que está para acontecer com eles. Este é o ambiente no plano material. Meus amigos, para fechar, vamos então trazer aqui o nosso querido Emmanuel, que dialoga com Miramês, já referido. Então aproveitemos esse diálogo e pensemos. Do catálogo de referências do MOVE, nós trazemos a referência de número 147, que é o livro O Consolador, pelas mãos sublimes de Chico Xavier. Emmanuel responde uma pergunta. A pergunta é a seguinte: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Pergunta direta. Emmanuel responde: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, vejam só, meus amigos, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta
dos matadouros e dos frigoríficos. Miramês, então, nessa conversa sublime, diz que o germe vegetal guarda o energismo da planta como tesouro que a natureza oferta ao espírito em viagem na carne, e este, por ignorância, esquece de aproveitá-lo para seu próprio equilíbrio. Vejam só, equilíbrio, como comemos, como dormimos, autoconhecimento, está tudo conectado. Segue Miramês. Dentro dos grãos esplende a luz do reino vegetal, que deve ser extraída com os recursos da boca, onde os dentes e as glândulas têm um papel de suma importância. Meus amigos, as perguntas-chave que podem ficar dessa exposição de hoje podem ser muito bem: o que come, o que você come, como você come, o que acompanha, quais as energias estão acompanhando o que você come. Então paremos e meditemos profundamente, meditemos sem temor de mudanças, sem temor de ceder, de fazer as renúncias que precisamos fazer em nome da vida no planeta, para que nós possamos então entrar num equilíbrio muito maior, num equilíbrio sublime de saúde física, de saúde mental, de saúde psicológica e, sobretudo, de saúde espiritual, espíritos imortais que somos. Você, espírita, mergulhe fundo no mar da doutrina para colher as algas, falo de algas, não peixes, para colher as algas preciosas do amor sem seletividade a toda a criação. Conheça lá no site do MOVE o nosso convite, uma série de recomendações muito fortes para o movimento espírita, para que ele se conecte com esta ética animal espírita de uma vez por todas. Você, meu amigo, minha amiga não espírita, não vegana, não vegetariana, sequer flexitariana, por exemplo, venha conosco, assista, conheça mais os conteúdos. Você será, como eu falei no início, amorosamente recebido, fraternalmente atendido nas dúvidas que porventura você tenha, não somente do ponto de vista doutrinário, espiritual, mas também do ponto de vista nutricional, do ponto de vista médico. Nós podemos e queremos muito ajudar você. Estamos todos no mesmo barco. O oceano, meus amigos, é um só. Nossos hábitos de consumo têm impacto direto nessas águas da vida na Terra. Conte conosco, conte com o MOVE. Nossos votos de muita paz e muito bem a todos e até a próxima.